Faça Vida Melhor está de volta para falar sobre um assunto muito sério e muito importante. Você sabe que o seu sorriso é seu cartão postal, né? A gente tem que ter um sorriso bonito, porque também empresta pra gente segurança, né? A autoestima fica mais elevada. Mas a verdade não é só esse o motivo de ter um sorriso bonito, de ter saúde bucal. É importante que você entenda que a saúde começa pela boca. E se você come bem, tem dentes bons para mastigar os alimentos e assim você pode fazer uma escolha qualitativa dos alimentos, você tem saúde do corpo todo, saúde integral. Eu fico muito feliz quando eu trago esse assunto aqui, porque assim, a medicina evoluiu. E a ortodontia, a odontologia, ela também evoluiu. As técnicas periodônticas, por exemplo, evoluíram a ponto de hoje a gente falar que existe uma terceira dentição. E para nos ajudar a entender tudo sobre estética bucal, perda óssea, a terceira dentição, que é o implante, a gente recebe o Dr. José Vicente Contatori, que é periodontista, implantodontista, tem trabalhos publicados no Brasil e no exterior. Atualmente ele participa do Meeting de Nova York, promovido pela Associação dos Cirurgiões Dentistas de Nova York. E é nosso amigo, está aqui com a gente quase que todo mês. Seja prazer muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo, é um prazer lembrar para as minhas amigas que estão em casa que existe a possibilidade de uma terceira dentição. É verdade isso? É verdade. E hoje, Cláudia, eu trago uma informação muito importante a você e a todos os telespectadores, porque na realidade essa regeneração óssea que nós fazemos significa uma luz no final do túnel, e nós vamos raciocinar um pouco diferente de outras vezes que eu estive aqui, porque o que nós fizemos? Estamos trazendo a citogenética para a odontologia, e com a citogenética na odontologia nós começamos a desvendar coisas que antes nós não entendíamos e hoje entendemos. Então veja que coisa interessante. O osso tem duas partes, a externa cortical e a interna medular. À medida em que o paciente perde células na cortical, as células da medula estão num gatilho e é isso mesmo que elas fazem. Elas repõem as células que o osso perdeu na região externa do dente, do osso. Então isso quer dizer o seguinte: o osso perde células e repõe. Se ele perde e repõe, não existe índice de perda de células, não existe perda óssea. Acontece que nós descobrimos algo assim fundamental. Toda célula tem um código genético. O DNA dá uma mensagem para a célula para que ela fabrique uma proteína que ela precisa. Então, quando a célula fabrica essa proteína, o que vai acontecer? O seu metabolismo está normal, indo normal, ela está se multiplicando, repondo novas células, sem problema nenhum. Acontece que quando a bactéria acidogênica está por baixo da gengiva, ela elimina uma enzima. Essa enzima é um RNA de interferência que vai entrar dentro da célula e vai interferir na produção de proteína. Isto é, a partir desse momento, prevalece o código do RNA de interferência da bactéria. Isto é, a célula começa a formar uma outra proteína que não era aquela que ela estava produzindo antes. No momento em que a célula reconhece que essa proteína não tem nada a ver com ela, ela vai raciocinar e vai dizer assim: essa proteína, eu não preciso dessa proteína. Então ela vai ficar inerte, porque ela está produzindo uma proteína totalmente diferente. Muito bem, neste momento em que esta proteína indicada pelo RNA de interferência altera o programa, o organismo ele entende que aquela célula está com problema. Então ele ativa o sistema imune para eliminar aquela célula. Porque essa célula, se continuar produzindo essa proteína que ela não precisa, ela vai ter problemas. Vamos supor que a reação orgânica do organismo falhou. Em momentos seguintes, essa célula com essa nova proteína, ela se torna uma supercélula e ela começa a se multiplicar rapidamente, dando o que nós chamamos de câncer. Eu tenho visto muito câncer bucal exatamente em cima de pacientes que tinham perda óssea. A célula ficou inerte,
Porque começou a produzir uma outra proteína. E por que essa célula começou a produzir uma outra proteína? Porque a bactéria eliminou um DNA de interferência nela que mudou a leitura dessa célula. Essa célula mudou totalmente a leitura. Então, automaticamente, essa célula ficou uma supercélula. Então, aqui cabe um alerta sério, que assim, às vezes você está arrastando o seu problema com a barriga, né? Com a boca. E deixa assim, tá tudo bem. Eu não tô mastigando bem, mas deixa assim. Eu perdi o dente, mas deixa assim. E olha o perigo que você tá correndo. Isso pode ficar grave e até, como o doutor acabou de falar, virar um câncer. Então, é hora de parar. É hora de você marcar uma avaliação. É hora de você conversar com essa equipe que está sempre pronta para te atender com as novidades, levando e trazendo novidades. Porque é interessante que eles são tão estudiosos no assunto, eles são pesquisadores de ponta, que eles levam estudos e pesquisas para fora do Brasil também. Você pode até anotar aí o site, que é o odontologiacontatore.com.br. E eu chamo a atenção para uma coisa. Muitas de vocês, telespectadoras e muitos telespectadores, falam para mim lá nas redes sociais, no e-mail, Cláudia, eu perdi os dentes, eu tô com a autoestima baixa, eu preciso consertar meus dentes, mas tá complicado, porque eu já fui num dentista, ele disse que não tem o que fazer. Tem o que fazer. Nesse novo paradigma, existe o que fazer, não é? Então, nesse novo paradigma, nós começamos a aplicar o laser de 1800 miliwatts. O que o laser vai fazer? O laser vai neutralizar esse RNA de interferência da bactéria que está dentro da célula. No momento em que ele neutraliza o RNA de interferência, a célula já começa a fazer a sua leitura novamente e produzir a proteína que ela produzia antes. Nesse momento, ela volta com o seu metabolismo normal. Então, nós vamos apresentar um caso que era uma moça com uma perda óssea total na região superior e inferior, e ela não tinha como fazer implantes. Ela tinha 1 milímetro de osso vertical. Poderia 1 milímetro de osso vertical, pra gente que é leigo, assim, 1 milímetro. É muito pouco? Muito pouco. Não tem como fazer um implante nesse caso, não tem. Tá? Então, veja, nessa radiografia, nós fizemos 12 implantes na região superior e fizemos praticamente 10 implantes na região inferior. Isto é, implantes de 16, 17 milímetros, ganhamos aí 22 milímetros de regeneração óssea com essa técnica nossa. Ela tinha 1 milímetro, ela ficou com 23, 24 milímetros de altura vertical óssea. Colocamos os implantes, a próxima foto, por favor. Então veja, aí é uma tomada de todos os implantes realizados na região superior e na região inferior. São 12 na região superior e 10 implantes na região inferior. Vamos na próxima foto. Então veja que interessante, aí já está um modelo de trabalho, aonde nós fizemos um modelo em gesso, aquela área rosa é imitando a gengiva e as áreas mais escuras são os implantes que foram colocados. Sobre esse modelo, nós começamos a fazer as próteses parafusadas sobre implantes na região superior e na região inferior. A próxima foto. Então, veja, nós fizemos 3 módulos de prótese sobre implante. Superior direita, superior esquerda e a anterior eu vou montar agora. Eu só deixei a foto para o telespectador ter uma ideia. Ali na região anterior são os componentes protéticos e nós vamos então agora encaixar a parte anterior na região da maxila. A próxima foto. Então olha o perfil estético da paciente. Trabalhando com uma cerâmica suíça de alta tecnologia, de alta resolução. Recuperamos o suporte labial. Normalmente, nós sempre falamos o seguinte, os dentes superiores têm que estar em média de 2 milímetros a 2,5 abaixo do lábio superior. Por quê? Porque ela, sem rir, ela já mostra o seu sorriso dental. A próxima foto. Olha, um sorriso mais expressivo. E isso é uma peça parafusada na região superior e uma peça parafusada sobre o implante na região inferior. A próxima foto. Olha que interessante. O resultado estético que a gente conseguiu. A próxima foto. E o Instituto Contatore, que é uma equipe multidisciplinar, aonde nós temos todos os especialistas na área de odontologia. Todos os casos que nós resolvemos no Instituto, eu sou o diretor clínico, eu coordeno uma equipe. Nós conversamos e trocamos ideias sobre todos os casos em conjunto. É mais interessante
várias cabeças pensantes do que um só tentando procurar uma solução. Então, hoje, a equipe multidisciplinar, dentro de uma clínica como a nossa, ela enriquece cientificamente o processo. E eu, praticamente, esses anos todos, eu tenho me dedicado muito à citogenética. Só quero lhe informar que eu tenho recebido pacientes de fora e alguns especialistas, colegas meus de fora, da Suíça, da Alemanha e outros países, eles estão usando a minha técnica. E essa técnica é a seguinte: a célula, ela produz uma proteína. Quando ela produz a proteína que ela precisa, ela se multiplica normalmente. Acontece que essa bactéria entrou com o RNA de interferência dela, que é uma enzima, dentro da célula, e a célula começou a ler o quê? O RNA de interferência da bactéria. Ela produz uma outra proteína. Essa proteína não tem nada a ver comigo. Ela entra o que nós chamamos de stop codon, quer dizer, ela fica inerte. O sistema imune, ele vai tentar eliminar essa bactéria, essa célula, porque essa célula vai dar problema. Se ele falha, e isso acontece, por que ele falha? Só para você ter uma ideia, o DNA hoje tem 200 bilhões de genes. 8% desses genes é viral. Quer dizer, está relacionado com RNAs de interferência. Então, muitas vezes, esse RNA de interferência gera uma mutação num gene que deveria produzir uma proteína e ele não produz aquela proteína, ele produz outra proteína. A célula recebe essa proteína, o metabolismo dela para totalmente. Não tem como continuar com esse metabolismo. Então, o nosso trabalho hoje, com laser de 1800 miliwatts, nós neutralizamos a enzima e fazemos com que esta célula comece a ler novamente o código do DNA original. Ela começa a produzir a proteína que ela deveria produzir. Ela entra no seu ciclo metabólico normal. Ele conserta pela raiz, isso é o mais interessante. Segura que eu volto já já. Sim. E eu vou montar agora um espaço onde você participa, Dr. Contatori responde. E aí, dúvidas de odontologia, dúvidas sobre implante, pode contar seu caso, ele já responde. Lá no nosso WhatsApp, 011 9 50 45 18 40. Estou esperando a sua participação. De volta com o Dr. Contatori. Já tem dúvidas no nosso WhatsApp e ele já tem as respostas aqui para nos ajudar, né? Os telespectadores participam bastante. Por exemplo, a Maia, ela gostaria de saber sobre o tempo que demora para fazer os implantes da parte superior. Se a paciente não tem perda de massa óssea, nós programamos uma cirurgia onde nós fazemos o nosso centro cirúrgico com a presença do médico, ele faz uma sedação e você vai dormir enquanto faz os implantes. Só vai acordar depois que nós terminamos o trabalho. Se for necessário colocar 8, 10, 12 implantes, nós fazemos tudo numa única sessão. Apenas. Ok. Agora, a Cida de Carbonita, ela diz assim, minha filha fez um implante de um dente já faz 4 meses, mas até hoje está inflamado e com pus no local. Isso é normal, doutor? Certamente, esse osso tinha perda de massa óssea, tinha essa bactéria acidogênica que eliminou o RNA de interferência e essa célula está com dificuldades no seu metabolismo. E o que ela tem que fazer agora? Fazer uma radiografia, ver o grau de perda óssea. Se esse grau de perda óssea estiver muito grande, interessante é retirar o implante, curetar aquela região, fazer um pequeno enxerto com células do sangue da própria paciente, aguardar uns 3 meses aproximadamente e recolocar um novo implante. Ok. Agora essa pergunta sempre vem no nosso WhatsApp e a gente deixa todos os profissionais aqui numa saia justa. Segura. É a pergunta que vem lá do Rio de Janeiro. A nossa telespectadora diz, o tratamento é de custo muito elevado? Há muito tempo eu não sorrio como antes. Bom, o tratamento, ele tem um custo operacional. Eu não cuido muito dessa parte, porque eu fico mais na parte de ciência e tecnologia. Mas eu tenho uma gerente no meu instituto que trabalha já há mais de 30 anos comigo, é a Janete. E a Janete, ela tem carta branca para resolver da maneira que seja mais viável para o paciente. Que joia isso. Deixa eu passar, é uma coisa muito importante. Eu vou passar os contatos da clínica, a Maia está pedindo também, o odontologiacontatori.com.br e o telefone é o 011
5055 1015. Vai falar com quem? Com a Janete. Com a Janete, É a gerente 011 administrativa do Instituto. 5055 1015. Ótimo, tem muitas perguntas aqui, deixa eu correr aqui para ajudar a turma em casa. A Roberta, ela diz, gostaria de saber se o implante necessita de uma higiene especial ou de manutenção no dentista. Ele necessita de uma manutenção pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, a paciente vem ao consultório, a prótese sempre deve ser parafusada e não cimentada, porque se ela é parafusada, eu desparafuso a prótese, faço a higienização, coloco e parafuso novamente. Okay. Se ela for cimentada, você tem que cortar para fazer a higienização e fazer uma outra prótese que vai ter um custo adicional. Então, uma vez por ano, faz uma limpeza no consultório. Uma higienização na clínica. E no dia a dia, é higiene normal. Higiene normal, Okay. um antisséptico oral normalmente sem álcool, porque o antisséptico com álcool, ele gera alterações na mucosa, irritação da mucosa alveolar. A Nina, de Salvador, ela fala, o implante tem alguma contraindicação? Não tem contraindicação. Hoje nós trabalhamos com implante Hart. O que é um implante Hart? 100% titânio, sem impurezas. Então, no momento em que você tem o osso aqui e colocou o implante no osso, o material é biocompatível. O osso vai reconhecer o titânio como osso. Show. E vai formar... Como se fosse um dente verdadeiro. Exatamente. Tá. Então não tem contraindicação nenhuma. Nossa telespectadora de São Paulo, ela diz, eu quebrei 2 dentes e não sei o que fazer. Qual o primeiro passo? Pode ocorrer uma rejeição? Então, normalmente, quando a fratura do dente não tem como você recuperá-lo, neste caso é mais fácil fazer o implante. Porque não tem momento melhor do que você extrair uma raiz e colocar o implante no local onde estava a raiz do dente. Quer dizer, você faz aí o quê? Uma carga, um implante imediato. Tirou o dentinho, se tem 2 dentes, tira os 2 dentes, coloca os 2 implantes, os 2 componentes protéticos e já na mesma sessão coloca 2 dentinhos temporários. Você não sai sem dente, não. Legal. Você já sai com dente do consultório. A Paula, ela quer saber se tem a clínica em Manaus. Não temos. Instituto Contatori é só em São Paulo? É só em São Paulo. institutocontatori.com.br é só em São Paulo. Dá para fazer isso assim morando longe? Dá, muitas pessoas vêm de fora. Nós temos convênios com hotéis que ficam próximo da clínica, em Moema, e a nossa gerente orienta corretamente. Então, a paciente chega numa segunda-feira, faz a cirurgia, na terça, na quarta, quinta-feira, ela já está indo embora com os temporários já parafusados sobre implantes. Tá joia. Aqui a nossa telespectadora quer saber sobre clareamento nos dentes, falando que quer saber se tem jeito de colocar uma lente de contato, como é que funciona isso? Sempre quando você vai fazer uma lente de contato, é uma película que você faz sobre o dente. Como ela é uma película fina, é interessante sempre você fazer um clareamento dental a laser. O clareamento dental com LED, ele dá uma reação exotérmica e joga muito calor para o dente, aí o paciente tem muita sensibilidade após o clareamento. Tá. Quando é laser, você não tem essa reação exotérmica, é endotérmica, você não vai jogar calor. Depois que clareou, faz a faceta. Normalmente essas facetas, ou lentes de contato, nós fazemos um material cerâmico, aonde nós recuperamos não só a forma, como enriquecemos a cor, deixamos o dente mais claro. Muito bem. O Paulo, do Rio de Janeiro, ele gostaria de saber se o diabético pode fazer implantes. Bom, o diabético, ele pode fazer implante desde que antes da cirurgia ele faça um procedimento alimentar para que ele traga essa diabetes entre 100 e 110. Se ele chegar no consultório com uma diabetes com 320, 280, aborta a cirurgia, porque ele está tendo nesse momento problema de microcirculação periférica. Não vai receber oxigenação e vai ter problema com os implantes. Então, eu sempre dou uma dieta alimentar um mês antes, checo a medicação que ele toma, normalmente o Glifage 850, que é uma medicação importante, e um antiplaquetário, porque normalmente o diabético, ele tem formação de plaquetas e tem problemas de acidente vascular. Então, a gente tem que ver toda uma preparação. Preparar o campo. Agora, se você chegar com diabetes, mas ela estiver no controle 100, 110, pode fazer o implante sem problemas. Ok. Nossa telespectadora, ela mora longe, lá DDD 91. Ela não diz aonde, mas estou subentendendo aqui que ela diz: não tenho os dentes superiores desde os 14 anos de idade. Muito triste. Gostaria de ter dentes fixos
É possível? Ela tem 45 anos, é a Cleide Oliveira. É possível. Acontece que se há muito tempo não tem esses dentes, certamente essa maxila ela tem uma perda óssea. Ela tem um osso tipo 4, é muito poroso. Essa paciente é a paciente para fazer a regeneração óssea, que é o tratamento que nós fizemos. Vamos ser um bom semeador, recuperar esse osso e posteriormente, então, faz os implantes. Não é o caso de você partir para os implantes direto, porque não vai ter resultado. Nós temos que ser um bom semeador, trabalhar esse implante, vascularizar esse implante, aumentar a circulação de sangue, deixar um osso mais nutrido, para que você tenha um resultado mais efetivo. A Roseli Azevedo, ela é de Campos dos Goitacazes, ela queria saber se quem tem problema ortodôntico precisa colocar aparelho antes de colocar o implante? Bom, é uma pergunta importante. Primeiro, se a paciente tem perda óssea, não se coloca aparelho ortodôntico. Por quê? Porque, veja bem, ela tem reabsorção óssea pela ação vertical da mastigação. Você coloca os brackets do aparelho fixo e o fio. Ele vai fazer o quê? Uma resultante horizontal. O aparelho, com esse trauma, vai gerar mais perda óssea. Então, vamos supor, a paciente chega no consultório e um molar inclinou para frente, mas ela não tem perda óssea. Nós colocamos um aparelhinho ortodôntico para colocar esse molar em posição, para ter o espaço para colocar um implante. Isso sim. Mas, se tem a perda óssea, não se coloca o aparelho ortodôntico. Ok, nossa telespectadora pergunta sobre valores, cada caso é um caso, como o doutor já disse. Depois eu passo o telefone da clínica, você conversa lá com a Janete. Janete, a gente vai perturbar a Janete agora. Mas ela diz assim, a minha dentista disse que eu não tenho massa óssea para fazer implante, então o que eu devo fazer? A regeneração, como nós fazemos. Isto é, certamente essa célula que está inerte recebeu o RNA de interferência da bactéria e produz uma proteína que não tem nada a ver e ela parou. Nós vamos usar o laser, neutralizar a enzima e a bactéria e a célula começa a produzir novamente a sua enzima, a sua proteína que é preciso. Perfeito. Ela volta no seu metabolismo normal. Então vá, busque mais informações, inclusive lá no Instituto Contatori, no 011 50 55 10 15. Fala com a Janete. Janete, um beijo pra você, viu? Ela já está atendendo o telefone lá que não para mais. É odontologiacontatori.com.br. Tem muita gente perguntando assim, só tem o Odontologia Contatori em São Paulo? Só tem em São Paulo, tá, gente? Aqui, o que a gente está fazendo é uma entrevista, na verdade, é uma prestação de serviço, porque falar de saúde bucal é importantíssimo, falar de dentição, de mastigação é importantíssimo. A nossa saúde começa pela boca, não é uma propaganda, mas é claro que se a gente está trazendo aqui um convidado, é porque é um convidado de ponta. Então, se você consegue vir, vale a pena. E ver, a nossa telespectadora está com um problema. Ela diz assim, ó, fiz implante e o dentista disse agora que eu posso colocar aparelho. Que depois eu posso colocar aparelho, mas estou com medo. Não entendi. Ela falou que 3 dentes ficaram mais baixos. Então, essa história do dente ficar um pouco mais baixo é o seguinte. Imagina o nível da perda óssea. O osso está nesse nível. Quando ele tem perda óssea, o osso faz isso. Aonde tem a perda óssea, teria que fazer a regeneração. Porque se eu colocar os implantes e não tem perda óssea, os dentes vão ficar mais acima do que os outros. Então tinha que primeiro nivelar essa teria perda. que nivelar o osso, Então tem fazendo que fazer primeiro a regeneração óssea. Pra ficar... Gente, é igual plantar num canteiro assim, né? Exatamente. Um fica alto, outro fica baixo. Olha, a gente tem que ter atenção a tudo. Cuidado com o que te oferecem, cuidado com os milagres oferecidos. Busque alguém que estude, que entenda do assunto. Quer ver só? Tem uma telespectadora aqui dizendo que a irmã dela está com os dentes moles e que a dentista disse que não tem nada para fazer, que ela tem perda óssea, que o dente vai cair mesmo e pronto. É isso? Por que a dentista diz isso? Porque a dentista trabalha no antigo paradigma. E para o antigo paradigma é o seguinte, você tem perda óssea, o que perdeu, perdeu, não tem nada que fazer. O novo paradigma, você tem perda óssea, vamos fazer a regeneração óssea. E todo mundo, então, pode? Pode fazer, então, sem essa dúvida. história de que seu dente está mole, perdeu o dente, acabou, vai ficar sem dente, é papo furado. É papo furado. Pronto. Porque, na realidade, por exemplo, veja só, eu pego os dentes tão moles. A primeira coisa que eu faço é esplintar, unir um dente ao outro.
Porque no momento que eu splinto, esse dente que estava mole, ele fica fixo. Eu não consigo formar osso num dente que está mole. O osso está aqui e começa a formar, né? Aí o dente tá mole e vem para cá. O osso começa a formar para cá. Ele vem para cá, o osso fala, pô, você quer que eu forme osso para que lado? Então, em dente que tá com mobilidade, você não consegue formar osso. Então faz um splint, fixa ali o dente em posição e aí, olha, eu quero que você forme osso nessa posição. E vamos formar o osso com laser. Vem, e regenerando o suporte ósseo. Gente, esse é um trabalho minucioso. Quem entende sabe o que pode fazer. Busque quem entende. Eu estou conversando com um gênio. Ele é um pesquisador incansável, está sempre oferecendo soluções para que a gente tenha uma boa saúde bucal. odontologiacontatori.com.br e o telefone é 011 50 55 10 15. Lá no YouTube tem mais informações, José Vicente Contatori. Muito obrigada, doutor. E agora Foi nós muito bom lançamos conversar. um site em inglês, que é Contatori Foundation, porque vários colegas de fora estão conversando conosco Nossa, que bom. numa língua universal, Coisa que é o inglês. importante, né? Chique. Tá? Obrigada, até a Abraço. próxima. Prazer. Bacana, né? É brasileiro, é gente nossa. Pensa que é só por lá que nascem os gênios? A gente tem, tá bom?